Então, o tema de hoje é honre quem está presente. Vamos lá, 1, 2, 3. Honre quem está presente. João capítulo 13, versículo 1 diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha que interessante. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus também sabia que viera de Deus. Jesus também sabia que estava voltando para Deus. Olha os três conhecimentos de Jesus a respeito da vida dele. Primeiro ele sabia que Deus, que o Pai, tinha colocado tudo debaixo, todas as coisas debaixo do seu poder. O segundo ponto é que ele sabia que veio de Deus. E o terceiro ponto que ele sabia é que ele iria voltar para Deus. O que isso define na vida de Jesus? Identidade. Se a gente não sabe de onde é que a gente veio, se a gente não sabe o que Deus está colocando nas nossas mãos, nessa terra, para a gente deixar um legado, e se a gente não sabe para onde a gente está indo, queridos, qualquer coisa está bom, qualquer coisa serve, qualquer convite torto a gente aceita. Jesus aqui, ele sabe qual é a autoridade que ele tem, ele sabe o que está debaixo da autoridade dele, do governo dele, ele sabe de onde é que veio e sabe para onde está indo. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu então Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém. Até aqui está bom. Nós acabamos de ver uma passagem muito conhecida. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Nos nossos tempos de hoje, com o avanço da tecnologia, das redes sociais, a gente vive um tempo em que valorizar o que está distante parece normal. Aquilo que é famoso, aquilo que tem muitos seguidores, a pessoa que tem muitos seguidores, likes, parece que ela é mais valorizada e muitas vezes até mais honrada. Com isso, então, ficou normal para quem ainda não tem um discernimento de achar que aquilo que está longe é melhor, de achar que aquilo que não tem é normal e precisa honrar. E isso é um problema, porque você não conhece por inteiro aquilo que está longe.
Você não conhece a pessoa, o caráter, a pessoa que está longe. E por isso, muitas vezes, o que acontece? Nós negligenciamos as pessoas próximas, a própria família, a igreja, os amigos, e não valorizamos e não honramos quem está presente. Por isso o tema da mensagem é: honre quem está presente. É um tema muito importante e eu creio que Deus vai falar muito forte ao teu coração. Já está falando. Jesus, então, na última noite antes da cruz, ele toma uma decisão. Ele não faz ali um grande discurso bonito. Ele não tem uma oratória ali bonita. Ele não está buscando ali reconhecimento e status. Não. Ele escolhe ali honrar aqueles que estavam sentados à mesa junto com ele. Como ele honra os discípulos? Servindo-os. E ele serve com excelência. Parece que hoje é normal fazer de qualquer jeito. Mas você sabia que esse princípio de honra e excelência, quem o pratica, se torna imparável e ilimitado nos frutos e nos resultados dessa vida. É certo. Ele escolhe honrar quem estava à mesa. Nós vemos ali então que honra não é posição, é uma decisão e atitude. Você já percebeu que muitas vezes é normal ficar esperando alguém fazer algo para depois fazer? Queridos, quem toma a decisão de honrar e fazer as coisas com excelência, independente se alguém está fazendo ou não, honrando ou não, essa pessoa se destaca diante de Deus. Isso pode ser até no secreto. A honra começa no secreto, não começa no público, começa aqui dentro. Começa quando ninguém está vendo, começa quando você tem a oportunidade de falar mal de alguém, mas você honra a Deus e não quer desonrar, e por isso não fala. Porque toda semente, toda palavra lançada, é lançada no mundo espiritual e ela se volta contra a própria pessoa. Ela é como uma flecha que volta. Não uma flecha, mas um bumerangue. Tanto de bênçãos quanto de maldição. Então, nessa introdução aqui, nós estamos vendo que Jesus e os discípulos estão sentados em uma mesa. Jesus está uma noite para ser crucificado. Ele já sabe que vai ser crucificado. Ele já sabe que vai ser traído por Judas. Ele já sabe que vai ser negado 3 vezes por Pedro. Na cultura dos judeus, toda casa tinha que ter um servo. Tinha um servo. Para quê? Para que quando chegassem, as estradas eram empoeiradas, e então tinha que lavar os pés. A mesa da época não era a mesa mais alta, era a mesa mais baixa. Então eles sentavam no chão, com os pés dobrados, e os pés ficavam próximo à mesa, que tinha em média de 30 centímetros, e então a comida ficava próximo dos pés, e os pés perto um do outro, não daria certo, precisa lavar os pés. Precisa lavar as mãos e os pés. Todos com a vontade de se assentar próximo de Jesus, ninguém teve o espírito de honra, o princípio de honra e excelência para pegar um balde, uma toalha e lavar os pés de todos. Quando Jesus vê aquela situação, Jesus não manda a ninguém, porque um líder não manda, um líder, ele ensina pela atitude, pelo exemplo. E ao invés dele dar um discurso bonito, ao invés de ele pregar, ele se levanta, pega uma toalha, coloca na cintura, pega um balde de água e ele então vai lavar os pés dos discípulos. Jesus é humilde aqui, e ele não é humilde partindo de uma carência, partindo de uma necessidade de aprovação. Ele não é humilde para ser bajulado, ele não é humilde para receber honra, porque honra não se pede, honra é a pessoa que decide honrar. Jesus não é o tipo de líder que pede para ser honrado. Jesus é o tipo de líder que honra. E é sobre isso, a honra. A honra não pode ser pedida.
A honra não pode ser obrigatoriamente, você deve me honrar, não. Um pai jamais deve dizer para um filho, você deve me honrar. Não, ele precisa ser ensinado sobre o princípio da honra. Se o filho vai honrar ou não é uma decisão dele. Amém? Amém, queridos? Então, todo o ensino passado a respeito de honra não é uma obrigação da igreja, mas é um ensino que Deus está passando e cada um decide por si e tem também os resultados de acordo com as suas decisões. Sabe que é difícil pregar sobre honra, né? Sabe por que é difícil pregar sobre honra? Porque muitos líderes usaram essa palavra para se beneficiar e ser bajulado pela igreja. Não, não é sobre isso, não. Honra não é bajulação. Honra é um princípio de Deus. E onde tem honra e excelência, tem crescimento, tem prosperidade, tem paz, tem a presença de Deus. A família que estabelece o princípio da honra, queridos, essa família vai ter paz, vai ser unida, essa família vai respeitar uns aos outros, essa família ela vai crescer em unidade, esses pais vão ter os filhos com uma identidade formada, sem precisar buscar aprovação de pessoas no mundo. Honra e excelência. Ontem eu estava passando pano no chão de casa, e aí primeiro eu varri, e aí passei o pano, peguei o pano, limpei, botei aquele cheirinho no balde, torci o pano, botei no rodo e fui passando de casa. E aí chegou na mesa, eu pensei, vou levantar agora as cadeiras. Vou deixar as cadeiras, vou passar por aqui mesmo. Qual é a palavra que eu lembrei? Honra e excelência. Eu lembrei da excelência. Aí eu fiz assim com o Espírito Santo. A pastora Tati foi com os adolescentes no cinema e eu estava sozinho, então eu... falando com Deus ali, botei um louvor, e aí eu virei assim, é verdade, Deus, é excelência. E aí tirei as cadeiras e tal. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que limpa a casa e não levanta as cadeiras? Não precisa falar. Porque a partir de agora tu vai lembrar dessa palavra, excelência. Amém? E tem umas mulheres cutucando o marido, dizendo, viu, pastor, passa pano em casa, tu vai passar a partir de amanhã. Ei, homens de honra, ajuda, tá? Não vai cair o braço, não vai, tá? Ajuda. Não vai ficar doente, não vai, pode ajudar. Isso vai gerar unidade em casa. Amém? Pastor, mas e lavar a louça? Eu vi um vídeo de uma mulher falando assim, homem, não lava a louça. Porque se tu lavar a louça, tua esposa não vai te ver como homem. Eu digo, como assim? Quer dizer que se lavar a louça, deixa de ser homem. Mas lava que nem homem também, né? Não lava assim, vou quebrar minha unha. Então a excelência, ela é aplicada em todas as áreas da vida. Se você vai apertar um parafuso, aperta com excelência. E é nas pequenas coisas, queridos, que a gente começa a mudar a cultura interior. Não espera ser excelente nas grandes coisas, começa nas pequenas, porque se gera uma cultura, e quando chegar as promessas de Deus, você já tem a cultura da honra e da excelência. Amém? Tem gente que espera, não, isso aqui é muito pouquinho, eu vou deixar de qualquer jeito. Faz bem feito. Você está se preparando para o próximo nível. Se preparando para o próximo nível. Se preparando para o próximo nível. Porque se você for deixando uma coisinha ou outra, inclusive dá uma olhada para o chão aí. Dá uma olhada para o chão aí, pessoal. Glória a Deus, né? Vamos dar uma salva de palmas para aqueles que serviram. Olha aí. Então, poeira, aqueles que têm rinite foi curado hoje. Não tem mais poeira, olha aí que lindo ficou. Limpinho, organizadinho. Excelência não é perfeição, tem mais coisas que a gente precisa fazer. Mas faz aquilo que dá e faz o teu melhor. Então, glória a Deus para os irmãos que ficaram aí até 1h da manhã. Quinta-feira, meia-noite e meia, eu fui olhar nas câmeras, estão lá os guris ainda. Os guris e vieram sexta para pintar, sábado para pintar, e guerreiros. Olha, glória a Deus por todos que participaram diretamente, indiretamente, que abençoaram. E cada vez melhor a casa do Pai vai ficar. Cada vez melhor. Com essa palavra de honra e excelência,
realmente nós estamos indo para outro nível. E sabe o que é interessante? A sua casa começa a ficar também mais ajeitadinha. Você chega na igreja, você vê um chão assim, você pensa, eu tenho que dar um jeito no chão lá de casa. É assim, a influência que a igreja gera não é só para a eternidade espiritual, é em todas as áreas. É em todas as áreas. Então eu quero falar alguns pontos aqui, 3 pontos, hoje eu vou ser bem diretivo. O primeiro ponto, honra começa com amor consciente e intencional. Quem quer honrar, faz, decide e faz consciente e intencional. Não fique esperando outros dias para, não, um dia eu vou fazer, um dia eu vou honrar, um dia eu vou, não, quem quer faz. Fala comigo, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Ponto. Nunca fale para alguém assim, um dia eu vou te dar um presente para te honrar. Você acabou de se classificar como uma pessoa mediana. Você está dizendo assim para ela, eu até queria te dar hoje, mas eu sou muito avarento e não vou te dar nada. Indiretamente é isso. Sou muito apegado nas coisas e eu até gostaria de te dar algo. E tem pessoas que não dão realmente a vida inteira e gostaria, mas está apegado, sabe aquela coisa assim? É meu, não vou dar. E isso muitas vezes é para pais, né? Mãe, pai, pegado. Não seja pegado, seja generoso. Então seja consciente e intencional. Voltando para o texto, Jesus está sentado na mesa e ele vê uma necessidade. Ele não pede, ele faz. Jesus está nos ensinando a servir e não pedir para alguém fazer. Eu já vi várias situações onde pessoas falam, nossa, mas tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar aquilo outro. Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? Diz, é você. Então aquilo que Deus te mostra, Ele está te dizendo, faz, filho. Faz, ajuda. Então, o servir mostra a disposição que a pessoa tem. Jesus amou até o fim os seus. Jesus sabia que a cruz estava próxima. Ele sabia que iria trair, quem iria negar, mas ele escolheu amar mesmo assim. Essa mesa era uma mesa onde tinha traidor e aquele que ia negar Jesus 3 vezes. Mas isso não definiu quem era Jesus. Queridos, o que fazem contra você não pode te definir. Aquilo que falam de você ou contra você não pode te definir. Jesus sabia quem era, Jesus sabia de onde é que ele veio, Jesus sabia o poder que Deus colocou debaixo do governo dele. Você sabe? Você sabe o que Deus tem colocado na tua vida, as oportunidades que Ele tem te dado hoje. Você precisa saber, porque senão qualquer convite você vai aceitar. Quais são as mesas que você está sentando? Quem são as pessoas que estão sentadas à mesa junto com você? A mesa define as instruções. E as instruções definem para onde você vai ir, ou seja, o seu destino. Se você sentar em mesas que pessoas não temem a Deus e querem somente viver a farra da vida, queridos, não tem como viver as promessas do Pai. Honra, então, não depende do comportamento dos outros, mas da maturidade espiritual de quem honra. Não depende do que os outros pensam, falam, não depende de você se decidir em Deus e servir. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Em uma casa, em uma família, todos devem servir. Todos precisam ser ensinados sobre honra e excelência. Desde um bebê até mesmo da pessoa mais velha da casa. Por quê? Porque a casa, o lar, é a preparação para um próximo lar e para a sociedade.
Um filho bem ensinado e vendo os pais fazendo o que ensina, ele vai estar firmado e ele vai fazer, por onde ele passa, ele vai multiplicar aqueles comportamentos de honra e excelência e não tem como não prosperar. Toda pessoa que honra e é excelente no que faz, prospera e cresce, porque é um princípio de Deus, e princípio de Deus, quando praticado, as promessas de Deus são derramadas sobre essa vida. Da mesma maneira, quando a desonra e o fazer de qualquer jeito é praticado, as consequências também vêm. Então Deus está nos preparando com esse tema do ano de honra e excelência, para a gente estar enraizado, fortalecido e preparado para as bênçãos que Deus tem para mim e para você em 2026. Porque Deus não derrama promessas naquele que desonra, naquele que não faz com excelência. Deus, quando quer derramar bênçãos, promessas sobre uma pessoa, primeiro Ele prepara, primeiro Ele instrui, primeiro Ele ensina, porque aí Ele derrama as bênçãos e a pessoa está com estrutura, não para dividir ou para enterrar, mas para multiplicar. As pessoas pedem dinheiro para Deus, e Deus está tentando dizer, primeiro eu quero preparar teu caráter, primeiro eu quero mostrar para você os princípios do dízimo e da oferta, primeiro eu quero tirar essas crenças e esses pensamentos de escassez que alguém colocou em você, porque você não nasceu pensando desse jeito. Amém? Então a palavra de Deus, ela vem para renovar a mente. O que é renovar a mente? Tirar o que não presta e colocar aquilo que pertence ao reino de Deus. Aquilo que nós já nascemos, mas alguém arrancou e colocou outra coisa no lugar. Deus quer tirar tudo isso e dizer, é por aqui, filho, é aqui. Você precisa honrar pai e mãe, você precisa honrar tua esposa, você precisa honrar teu marido, você precisa honrar a igreja, você precisa honrar os líderes ali, você precisa honrar pastor, mas eu não gosto de pastor, então não é o lugar para você congregar, porque se você desonrar, é problema. Amém? Você precisa honrar o chefe, o patrão, você precisa honrar, queridos, porque não é uma questão de querer ou não, é uma questão de princípio, e princípio quando praticado, bênçãos alcançadas. O princípio que nós rejeitamos e quebramos, é o princípio que vai nos quebrar lá na frente. Então, a honra e a excelência, hoje, quem faz isso, parece que é bobo, parece que está perdendo, porque lá fora não é bem assim. Lá fora é a cultura da desonra. Irmãos, nunca deixe o diabo colocar na tua mente que você é bobo por estar obedecendo a Deus. Pode parecer que você está perdendo, mas no dia a dia se vê os resultados. Daniel, por honrar a Deus, foi jogado na cova dos leões. Parecia que tinha perdido. Sim ou não? Não. Quando rolou a pedra, ele saiu da cova e foi promovido logo depois. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente. Parecia que tinham perdido, mas não. Com ele estava também o anjo. Percebe? Quem honra a Deus e faz as coisas com excelência diante de Deus, parece que perdeu. Ei, jovem, você quanto mais novo você entender sobre isso, mais rápido você cresce. Só que tem que sair dessa mesa aí. Tem que sair dessa mesa onde pessoas estão falando mal de Deus, falando mal da igreja, falando mal de líderes, fala mal de padre, fala mal de pastor, fala mal. Isso é mesa de desonra. Deus me deu uma palavra muito certeira na capacitação ontem das células Atos. Aqui só se fala de quem está presente. Só. Não se fala de ninguém que não está presente. No caso, o Espírito Santo. Amém? Essa decisão de honrar vai fazer com que você não gaste mais energia com assuntos e pessoas que não fazem parte da tua história. Pare com isso. Então, a excelência espiritual é amar sem reservas, mesmo quando não há garantias imediatas. Jesus não esperava nada em troca, mas ele honrou porque estava honrando a Deus.
Então, honramos com excelência quando amamos de forma intencional e não seletiva. Segundo tópico que eu quero falar com você. Honra se manifesta em atitudes, não em títulos. Não em um discurso bonito. A maneira de honrar vai se manifestar no teu dia a dia, da maneira com que você decide, da maneira com que você é intencional naquilo que faz. Porque nós não somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que fazemos. Já parou para pensar nisso? Adiantaria Jesus sentado ali dizendo, olha, eu sou o amor, né? Eu sou a paz, eu sou... Não, ele levantou porque ele mostrou em atitudes quem ele é. Quando a gente decide fazer algo em atitudes, nós estamos mostrando quem realmente nós somos. Independente do que nós falamos. Então, Jesus nos ensina a falar menos e fazer o que tem que ser feito. Amém? Você já teve alguém que disse assim para ti, estamos junto, estamos junto, estamos junto. Aí quando você mais precisou, não estamos juntos. Normalmente quem está junto com você vai falar uma ou duas vezes, e quando vê que você precisa, é a primeira pessoa que, ei, como é que você está? Cuidado às mesas que você está sentando. Normalmente quem está interessado em alguma coisa é bom de conversa. E se você não estiver conectado com Deus e com discernimento do Espírito, vai ter problemas. Mas pastor, eu já tive problemas, eu também, por não ter discernido alguma coisa. Mas aí a gente não perdeu, a gente aprendeu a lição. Porque é Deus te livrando de coisas piores lá na frente. Eu sei que é difícil, eu também acho. Mas eu prefiro pensar desse jeito, que é o pensamento da prosperidade. Deus está te libertando, te livrando de coisas piores lá na frente. Só que tem meses que precisa sair. Segundo ponto, eu já falei, né? A honra se manifesta em atitudes. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus pediu permissão para honrar? Pediu ou não? Não precisa pedir permissão. Faça. Ele era o mestre, era o Senhor, era o Filho de Deus, e ainda assim ele se levantou e se abaixou para servir. Ele se inclina para servir. Se inclinar para servir não significa inferioridade, mas representa a humildade de uma pessoa cheia de Deus. É isso que Jesus nos ensina. Grandeza não é ser servido, queridos, é servir. Grandeza é você quebrar o orgulho e fazer algo em prol do outro. É você negar a si mesmo e dizer, eu vou tirar um tempo para servir o próximo. Enquanto nós estamos no culto, tem pessoas servindo lá, ministrando as crianças, que se prepararam durante a semana e decidiram em Deus, acessaram o servir, porque ninguém colocou uma arma neles e disse, tem que servir no Kids domingo, hein? Não, eles acessaram o que muitos não acessaram, o servir. O servir é fundamental porque quebra o nosso orgulho, nos dá mais discernimento e a gente não precisa esperar acontecer algo ruim para se tornar humilde. Seja humilde na prosperidade, porque senão Deus vai te fazer ser humilde na escassez. É só uma questão de escolha. Amém? Jesus é Deus e Ele serve. Jesus aqui, Ele é o mestre e Ele serve. Quer ser grande? De acordo com Deus, aquele que serve, começou a entender sobre quem Ele é e para que veio nessa terra. Aí alguns pensam assim, mas eu não estou ganhando nada. Está ganhando e muito. Por quê? Porque quando você faz um trabalho de servir, por exemplo, na igreja, voluntário, você vai ser preparado lá para o seu trabalho, porque tudo é paralelo.
Você já imaginou que você recebe um salário por servir lá na igreja, lá no seu trabalho? Você serve lá. O que é servir? Resolver problema. Servir é resolver problema. Você está disposto a resolver problemas? Sim. Então sirva. Sirva. Após o culto, o chão precisa limpar. Tem pessoas que já entenderam, passam um pano, varre, estão servindo. Sabe essas lacunas que tem durante o dia, durante a noite, onde as pessoas poderiam estar servindo e produzindo algo, se ela não fizer, ela vai ocupar isso com outra coisa. Com a murmuração, com a preocupação, ou às vezes até com companhias erradas. Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha medo de se abaixar para honrar os outros. Então não tenha medo. Seja quem Deus diz que você é. Somente crianças têm medo do que os outros pensam. Você coloca uma roupa em uma criança, ela pensa no que os outros vão pensar. Adultos não, porque adultos já precisam saber quem é, de onde é que veio e qual é o propósito de estar aqui na Terra. Por exemplo, querido, se eu estivesse aqui preocupado com o que você iria pensar, ou medo de errar, ou medo de falar uma palavra errada, o que ia acontecer? Eu não iria concentrar a minha mente na mensagem, porque eu estaria preocupado com você. Mas como eu quero te servir e ministrar a palavra de Deus para que você tenha uma vida abundante, extraordinária, não só na igreja, mas em todas as áreas, se eu falar uma palavra errada, o máximo que vai acontecer é eu rir junto com você e buscar a palavra certa. Você está vendo quando a gente serve com propósito, aqueles ruídos, aqueles medos, eles vão se distanciando? Porque você foca no propósito. É por isso que servir vai te capacitar para prosperar, quando se serve com honra, quando se serve com excelência. Quem está comigo na mensagem, levanta a mão. Alguns já acessaram, queridos, essa mensagem, essa série, é Deus nos preparando para aquilo que Ele já tem para cada um de nós em 2026, porque Ele não vai prosperar aquele que não entendeu ainda sobre honra e excelência. Porque vai dar problema. Ele sabe que se ele abençoar alguns filhos, ao invés de estar no culto, não volta mais. Não quer mais nem saber. Por isso que Deus tranca. Mas quando a pessoa entende sobre honrar a Deus e ser excelente no que faz, você pode ter 5 milhões na conta, mas você coloca Deus em primeiro lugar. Pegou 5 milhões na conta? Não, pastor, eu sou crente, eu não gosto de dinheiro. Depois eu te dou meu Pix. Fala junto comigo. Honrar é uma decisão. Terceiro ponto e último. Honrar quem está presente revela unção e consciência do reino de Deus. Quem honra está cheio de Deus. Quem desonra está cheio de Satanás. Aquela desonra consciente. Aquela desonra onde a pessoa se levanta para falar mal, até mesmo do cônjuge, para falar mal do patrão, para falar mal do líder, para falar mal de qualquer pessoa, situação, instituição, não interessa. Pessoas que desonram não prosperam, porque a desonra tem uma fonte: as trevas. Lúcifer desonrou Deus nos céus e levou 1/3 dos anjos, ou seja, sempre vai ter alguém que vai ouvir alguém que desonra. Queridos, sempre vai ter alguém que vai dar ouvidos, infelizmente, para aquele que fofoca, para aquele que faz contenda, para aquele que inventa coisa, para aquele que mente. Que não sejamos nós. Amém? Por quê? Porque essa mesa Jesus não senta. A mesa da contenda, a mesa da fofoca, a mesa das brigas, a mesa das conversas que corrompe, as más conversações corrompe os bons costumes, diz a Bíblia. Essa mesa Jesus não está sentado. Onde Jesus senta, tem ordem. Então,
Pensa o seguinte: na mesa onde sentamos, ou nós estamos sendo nutridos pelo alimento, ou envenenados. Mas, pastor, eu estou sentado numa mesa, eu tenho amigos, a gente come, eu recebo visitas, e eles falam das pessoas, falam dos parentes, falam das famílias, falam mal de todo mundo. Eu não falo nada, mas está na mesa, está junto. Duas maneiras de ser envenenado: pelo que come, três maneiras: pelo que come, pelo que fala e pelo que ouve. Você está sendo envenenado, querido. Tem que zarpar da mesa. Agora, não precisa jogar todo mundo no inferno e sair. Não, você pode ter sabedoria. Fala outra coisa. Amém? Conta uma piada legal, sei lá, fala uma coisa boa, eu não sei, usa estratégia. Vai no chat lá, como quebrar gelo de fofoqueiro. Usa o chat para tanta coisa, usa para aquilo que vai ajudar. Amém? Piada legal, piada cristã, né, para quebrar gelo de fofoca. Vai te dar uma lista lá, eu acho, vai te dar com certeza uma lista. Então, Jesus decidiu honrar, não porque eles mereciam, mas porque a recompensa vem de Deus. Você já reparou que quem honra, a recompensa vem de Deus? A pessoa pode viver até no limite, quando vem a provisão de Deus. Porque é a lei da semeadura. Não foi as trevas que estabeleceu esse princípio, querido, foi Deus. E quando Deus estabelece princípio, entenda, tem recompensa. Então não cai na onda de conversas que quebram princípios. Porque a recompensa vem no endereço certo. Aquilo que eu decido falar, ouvir e fazer, o resultado tem endereço certo. Qual é o endereço? Do meu vizinho? Não, no meu endereço. É sobre isso a vida. Você que tem filho, ensine ele. Você que tem adolescente, que tem celular, diga para ele: nunca deixa alguém pegar teu celular. Porque se alguém pegar o teu celular e fazer alguma coisa nas redes sociais, ou enviar alguma coisa, é você que está enviando. Você precisa ensinar autorresponsabilidade. Se você andar com coleguinhas lá da escola, que tem droga na mochila, e você está ali andando junto, você não tem nada, e chega a polícia e pega eles, você está junto? Você vai junto. O óbvio precisa ser dito. Agora, quando está sentado em uma mesa, onde não se tem conversa saudável, todo mundo está junto naquele ambiente espiritual. Todo mundo está junto. Porque as palavras alimentam, nutrem ou estão envenenando. Então Jesus não lavou apenas os pés dos discípulos, como um ato simbólico, mas ele deixou um modelo de vida. Então, honrar quem está presente é reconhecer que Deus age no agora. Agora. Honra a palavra de Deus que está sendo ministrada com reverência. Quando você vai tirar tempo de leitura, honra o tempo de leitura. Tira a mente do futuro, tira a mente do passado e diga: eu estou presente aqui agora. Você sai do inconsciente, do subconsciente, você sai da ansiedade do futuro, da depressão do passado, e você estabelece o agora, conscientemente. A vida cristã não é emoção, a vida cristã não é ser conduzido por sentimentos, mas pela consciência de que Deus está presente. É difícil, mas com o tempo a gente vai mudando e saindo da ilusão da vida e vindo para a realidade da vida. A criança a gente tem que tirar do mundo da ilusão e trazer para a realidade, porque ela fica fantasiando. A questão é quando nós deixamos a criança interior ficar se iludindo e fantasiando histórias, e a gente tem que parar e trazer para a realidade. Está murmurando, está difícil, para e começa a pensar: eu faço isso. Quando eu vejo que começa a vir murmuração, começa a vir
ingratidão disfarçada de preocupação, eu paro e começo. Eu vou caminhar, eu gosto de caminhar, e eu começo a pensar, não, só um pouquinho. Deus, obrigado pela saúde que o Senhor me dá, obrigado, eu sou pai do Vitor de 14 anos, da Isabela de 9 anos, eu sou esposo da Tati, 16 anos casado, tem uma igreja linda que o Senhor me confiou para estar pastoreando junto com a pastora Tati, junto com a liderança, tem novos líderes vindo, tem pessoas sendo alcançadas, tem muita coisa boa acontecendo. Deus, aconteceu umas coisas que eu não gostaria de estar passando, mas eu estou aprendendo, e eu sei que o Senhor vai trazer a provisão. Deus, muito obrigado. É assim, é uma decisão consciente. Agora, se eu parar para sentir em fazer isso, eu não vou sentir, eu vou sair chutando tudo. Sim ou não, querido? A gente vai sair murmurando, reclamando. Vai adiantar? Não, vai piorar a situação. Então, honrar a Deus é uma decisão. Decida, até em palavras. Não existe espiritualidade madura sem humildade prática. Humildade prática. Quem é humilde, pratica o que sabe. Você já conversou com alguém que fala, mas você nunca viu fazer uma coisinha do que fala. Ou vive no passado. A honra está no presente, não está no passado. E se alguém fez algo para você e vive falando que fez para você, ela não te honrou. Ela fez algo para te manipular. Porque quem honra não precisa sair falando. Está vendo esses princípios, queridos? Eu acredito que Deus está querendo analisar as mesas que nós estamos sentados. Quem entra dentro da nossa casa? Quem são as pessoas que a gente abre o coração? Quem são as pessoas que você está dando ouvido? Tem gente que honra mais as pessoas de fora do que as pessoas da própria casa. Tem cônjuge que honra as pessoas de longe, mas não honra o cônjuge. É tempo de revisar tudo isso. Porque a bênção de Deus só se estabelece onde tem honra e excelência. Tem pessoas que valorizam a igreja lá dos Estados Unidos, não sei de onde, mas a igreja que congrega não valoriza. Não pega uma vassoura, não, que dizimar, não sei o que, não, meu Deus do céu. Mas quando vai a um evento, paga caríssimo para ouvir praticamente quase que não é as mesmas coisas, porque não tem a palavra de Deus muitas vezes, ou tem distorcido. Preste atenção na palavra que Deus está nos levando. Se nós não honramos o agora, e quem está perto, e quem faz parte da nossa vida, não espere prosperar. Não espere prosperar. Jesus está honrando quem está na mesa. Quem é que está na sua mesa que você não honra? É sério o assunto, queridos. Nós temos a tendência de ser simpático com o estranho, mas com os da casa ser uns dedos troncados. Nós temos essa tendência. De quando vê alguém dizer, oi, tudo bem? Não, por favor. Mas quando é a esposa, Deus, te arranca. É umas coisas doidas, porque aí afasta a pessoa que deveria estar próximo. Os homens aqui eu nem vou dizer, né? Pois é, minha irmã, Deus abençoe. A esposa do lado olhando. E eu não posso também dizer que eu nunca fiz isso. Tem momentos que eu parei e pensei, meu Deus, eu posso ser educado, eu posso ser mais romântico. Hoje a pastora Tati passa, I love you, baby, pode passar. Não é para tanto também, né? Mas o que Deus quer falar é que a gente não caia no erro de honrar quem é longe, quem está longe, de ser educado para quem está longe, de fazer boas obras para quem está longe, e os de casa ficam padecendo, recebe só o lixo emocional, recebe só aquilo que é ruim, de ruim. A honra começa com Deus, consigo mesmo, com os da casa, família, e depois se estende para os de fora. Não ao contrário. Tem gente que quer honrar Deus, quer se honrar, mas honra os de fora para depois honrar os de dentro.
Eu sei que tem homens e mulheres aqui que foram criados por pais que tratavam os primos, os amigos, os outros muito bem. Mas quando o assunto era você, meu Deus, prepara. E aí ficou consequências emocionais, sim ou não? Se sentiu desvalorizado, rejeitado, não se sente amado, tem dificuldade de reconhecer que pode alcançar um objetivo que Deus te deu. Sentimento de inferioridade. Então, queridos, honre a sua família, honre a sua esposa, honre os seus filhos, honre os seus pais, honre a igreja, honre os irmãos da igreja, honre os líderes, os pastores, faça isso, porque se você não quiser fazer, as consequências voltam para você. Percebe que Jesus está honrando a Deus, o Pai, com alguém que iria trair ele, com alguém que ia negar ele 3 vezes, e Jesus nos ensina o seguinte, queridos, o que define a nossa vida é quem nós somos e o que fazemos, não o que os outros estão fazendo. A gente tem a mania de vincular, eu só vou honrar quem, se Deus está falando para honra, quem vai receber as bênçãos é você. Nunca use o pecado ou o erro de alguém para deixar de cumprir um princípio. A consequência vai para 2 endereços, para a pessoa que você viu e para você também. Não tem aqueles que dizem, eu não vou na igreja porque na igreja só tem pecador. Eu não quero nada na igreja porque olha o que acontece na igreja. Falou a 4ª pessoa da Trindade. Então faz o seguinte, não entre em nenhuma igreja, porque se você entrar, você vai estragar ela. Irmãos, todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo nós somos justificados. É sobre isso, é sobre a graça de Deus. Não quer dizer que a gente quer viver no erro. Todos os dias, a gente está se aperfeiçoando. A gente está buscando a Deus, corrigindo. Deus, me dá a direção. Senhor, como é que eu decido aqui? Senhor, o que eu faço nesse negócio? O que eu faço nessa situação? Me ajuda, Pai. É isso que Deus olha, a intenção do teu coração. Pare de se culpar e comece a decidir. A partir de amanhã, se você quer tomar obediência imediata, fala, obediência imediata. Quem quer ter obediência imediata diante de Deus? Levanta bem alto a mão. Eu vou te passar uma lição prática. Pode ser? De manhã, quando você acordar, você já precisa acordar e não ficar botando no soneca. Sabe por quê? Porque quando se bota no soneca, a gente fica adiando o que já deveria ser feito, e isso vai espelhar nas outras decisões do dia, nas outras decisões do dia. Outro ponto, se você quer ter obediência imediata, se você falou para você mesmo que vai fazer, faça. Porque senão você passa a não acreditar em você mesmo. Porque você disse que ia correr e não correu, disse que ia caminhar e não caminhou, disse que ia se inscrever e não se inscreveu. Então, o inconsciente não acredita na própria pessoa. Irmãos, eu não estou brincando, isso é sério. Isso é sério. A gente muitas vezes está preocupado, né? Claro, nossa preocupação é obedecer a Deus, sim. Mas você já percebeu o quando a gente combina a coisa com a gente mesmo e não cumpre? Eu vou começar na academia. Já estamos dia 25 de janeiro. Então, para a gente entender que uma decisão, ela é decidida em 2, 3 segundos. Vai. Faz. Vai ler a Bíblia? Para de pensar. Vai ler. Vai chegar em casa hoje, vai orar? Vai. Não pensa. Vai e vai orar. Fecha a porta do quarto e começa a orar. Vai ler a Bíblia. Eu vou voltar quarta-feira no culto. Volta quarta-feira. Para de pensar. Será que eu vou? Será que eu não vou? O problema é ficar pensando muito naquilo que já sabe que tem que ser feito. Jesus não fica sentado pensando, será que eu pego o balde? Será que eu pego a toalha? Será que eu vou lavar o pé do Judas? Olha essa cara desse demoniado aí. Eu não vou lavar esse pé desse cara, ele vai me trair. Eu vou fulminar, Senhor, agora. Aí olha para Pedro, Pedro está assim, 3 vezes eu te dei. Será que eu vou lavar o pé desse traidor? Ele não pensa nisso. Ele faz o que tem que ser feito.
A gente é muito assim. Deus diz que é para fazer, mas a gente fica analisando. Espera aí, deixa eu ver se eu... Ei, não gostei, olha aí. Os dentes tudo torto, nem gostei, não vou. Fica fazendo, olhando coisa e fazendo coisa que Deus não disse. Posso contar uma historinha rapidinho? Eu sei que vocês têm maturidade para ouvir e sabem que é para glorificar Deus. Eu estava com a Isa essa semana e aí eu passei num semáforo. Do outro lado tinha uma senhora vendendo balinha. E aí eu tive que fazer toda a volta e o Espírito Santo falou comigo assim, ó. Compra a caixinha de bala dela. Só que eu tinha que fazer toda a volta, lá no Pio 12, né? Lá e fazer a volta toda. O que a minha mente já queria fazer? Meu Deus, eu vou ter que voltar tudo lá e voltar lá atrás. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, é exatamente isso que você faz em algumas decisões que eu já disse que é para tomar e você não toma. Você fica negociando. E todos nós temos essa tendência. Ali eu tive 5 segundos para decidir, eu vou voltar. Quando eu estou voltando, tinha uma outra senhora, na via que eu estava, vendendo também balinha. Aí o que a minha mente pensou? Aí ó, vou abençoar isso aqui, não preciso fazer a volta. O Espírito Santo fala o quê? Pois você vai agora comprar das duas. Então eu dei a volta, fui lá, abençoei, e a Isa falou, pai, tu vai comprar tudo? Sim. E deixei para ela vender. Aí a Isa falou assim, não pai, só me dá duas. Ela pegou 2 para comer. As paçoquinhas que ela gosta. E aí chegou na outra senhora, chamei e fiz. Ou seja, queridos, Deus vai dar a direção, mas quem decide somos nós. Desde as coisas mais simples, desde as coisas mais importantes. Só que se a gente não decide nas simples, não espera decidir nas coisas mais complexas ou nas grandes decisões. Decida. O que você combinar com você, vou orar, vai e ora. Vou ler a Bíblia, vai ler. Vou ler um livro, vai ler. Vou me inscrever para a corrida, vai. Vou me inscrever para a escola mais de Deus, vai. Vou me inscrever para o batismo, vai. Para de ficar esperando ânimo das pessoas de fora, porque se na tua mesa tem um traidor, você vai receber desânimo. Se na tua mesa tem alguém que vai te negar 3 vezes, você vai receber o quê? Não vai receber ânimo, vai receber desânimo. Mas se você olhar para Jesus, você vai receber vida e vida eterna. Jesus não está olhando para nenhum deles, Jesus está olhando para o Pai, porque Ele mesmo diz que Ele é um com o Pai. E é por isso que aquele que nega, aquele que trai, não define a vida de Jesus e nem a nossa, porque o que define a nossa vida é Jesus, é o Pai. É por isso que algumas coisas acontecem na nossa vida, é que Deus quer saber se você está olhando para Ele ou está olhando para as pessoas, em primeiro lugar. Agora é claro, proteja-se. E isso, se proteger, a gente vai aprendendo com a vida. A gente vai aprendendo com a vida, errando, mas uma coisa é certa, não tira os olhos de Jesus. Não tira. Então honre as pessoas que caminham com você. Honre essas pessoas. Pare de achar que reconhecer algo é bajulação. Nós temos um problema sério. A gente acha que falar um elogio ou reconhecer alguém, a gente está sendo fraco e a gente está bajulando. A gente está sendo inferior. Não. Maturidade é você chegar em alguém e falar: você é bom no que faz. Eu gostei do que você fez. Existem pastores que nos mentoriam, que nos acompanham, e queridos, depois de uma palavra, eu chego no pastor e digo: pastor, que palavra, pastor? Não é bajulação, mas é reconhecer a unção que está sobre aquele pastor. Você, mulher, se você acha que falar algo para o seu marido vai gerar nele uma soberba e tal, você está enganado, porque se você fizer com o princípio da honra e verdadeiramente, você está ganhando o marido. Porque o marido, quando é elogiado pela esposa, ele estufa até o peito. É a minha esposa. Marido, você que não elogia e não reconhece sua esposa, você está com sérios problemas.
Honrar é reconhecer em palavras e em atitudes. Porque se numa casa não tem palavra de afirmação, de encorajamento, de fé, sabe o que tem nessa casa? O espírito de competição, de soberba e de egoísmo. E isso tem que cair por terra em nome de Jesus, porque não pertence à mesa de Deus. Então honre as pessoas que caminham com você. Não espere perder para valorizar. Cônjuge, família, liderança, igreja. Honre agora. O que Deus colocar no seu coração, não tenha medo. Não tenha medo. E Deus vai te desafiar. Sirva com excelência mesmo quando não for visto. Deus vê o que é feito no secreto e honra no público. Transforma ambientes através da honra. Onde a honra tem paz, tem crescimento e tem presença de Deus. Por isso, Jesus nos ensina, e finalizando, Jesus nos ensina que ninguém perde obedecendo a Deus e honrando a Deus. Mas faça isso com sabedoria e proteja-se. Agora, as pessoas que caminham com você, que você sabe que nos momentos mais difíceis da tua vida estavam orando por você, estavam junto com você, ei, cuidado, está raro pessoas assim, inclusive na igreja. Os momentos mais difíceis da tua vida, você precisa observar quem se manteve com você. Porque mesas de interesseiros querem o seu dinheiro, querem o que você tem e não querem que você prospere. Mas mesa de pessoas cheias de Deus te ajuda a impulsionar, celebra as tuas conquistas e no momento mais difícil da tua vida, eles vão dizer: ei, estamos juntos, Deus é contigo. Sabe por quê? Porque ela sabe quem é, ela sabe de onde é que veio e ela tem a sua própria identidade em Deus. Quem tem a sua identidade em Deus não precisa ficar provando nada para ninguém e não precisa querer o que é do outro. Ela sabe que o que Deus tem para ela já é e ninguém tira. Amém? Então fala assim: livre de tudo e de todos para servir e honrar a Deus. E nós honramos a Deus honrando pessoas. Existem pessoas, quando algumas pessoas chegam na igreja para congregar, eu pergunto: como é que foi a sua saída lá da igreja? Tudo certo? Conversou lá com o pastor? Resolveu o que tinha que resolver? Algumas pessoas já dei até instrução, então faz o seguinte: volta lá e conversa, pede perdão, resolve essa desonra, porque é uma semente que ficou ali, ficou travado ali. Não tem como a pessoa chegar, levantar as mãos: ah, Deus, resolve lá, resolve. Ei, você teve problema com o pai e com a mãe, não fala com o pai ou com a mãe há quantos anos? Resolve isso enquanto eles não estão partindo, para que tua vida prospere. É sério o assunto, queridos. Isso interfere na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual, interfere em tudo. Cônjuge, você fica uma semana sem se falar, resolve isso, porque o inimigo entra no coração. Então essa série está nos levando para um próximo nível, e quem quiser entrar para esse próximo nível, seja muito bem-vindo. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Convido a todos a ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse louvor eu amo, eu gosto muito desse louvor. Amém. Jesus, Salvador.